Aleluia. Bom, glória a Deus, noite de casa cheia da presença. Ainda não de pessoas, mas da presença do Senhor. A nossa equipe que está no fundo, que não está de trabalho, por favor, pode sentar. Todos que estão em pé aí atrás, sentem. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, glória a Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5. E eu, enquanto isso, vou abrir a minha Bíblia, roxa, cor da igreja, do leão, só para mostrar para você, que linda. Olha só, chegaram Bíblias novas ali na nossa livraria, material novo. Tem Bíblia, tem livro, você vai ver que a estante está forradinha, de cima a baixo de material para abençoar a sua vida. E essa Bíblia aqui é uma das que chegou. Quando eu bati o olho nela, eu disse, essa eu não vou vender, essa é minha. Porque é roxa, né? Da cor da igreja, até a folhinha do lado é roxa. Então essa daqui é especial. Mas tem outras tão bonitas quanto ali. Então vamos lá, Gálatas 5 no capítulo 1, no versículo 1. Vou te dar mais 10 segundos para você achar, estou vendo gente folheando ainda. Gálatas 5, versículo 1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Em outra versão diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Até aqui é o suficiente. Feche seus olhos por um instante. Senhor, estamos diante da Tua palavra e nesse momento te pedimos que ela ministre aos nossos corações com todo o poder que ela tem, Senhor. Cremos no poder do Evangelho, cremos na autoridade da Tua palavra, por isso nós abrimos o nosso coração e dizemos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, há mais ou menos 2 anos atrás, há 2 anos atrás exatamente, nessa época entre junho e julho, nós estávamos realizando aquela que seria a nossa primeira e última festa junina da igreja. E nós chamamos ela na época de Arraial da ICC. Quem estava naquela festa? Alguns nem eram da igreja ainda. Era o primeiro ano do ministério, a igreja ainda era na nossa casa. A Marla e o Marconi de fato não conheciam. A igreja era na nossa casa. Nós estávamos ainda na construção da identidade do ministério, formando a base teológica da igreja e achamos que seria uma boa ideia fazer uma festa junina. Afinal de contas, que mal poderia ter? E por que motivo nós pensamos isso? Principalmente por conta da bagagem que nós vínhamos trazendo, da igreja da qual viemos, do contexto de igrejas aqui da cidade, aonde praticamente a grande maioria faz isso, e nós achamos então que era uma boa ideia, que seria legal fazer. Queríamos agradar a nossa membresia e pensamos, não há problema em fazer a festa junina da cultura cristã também. E assim fizemos. E fizemos ainda baseados num bom argumento. O nosso argumento era o quê? Poxa, nós somos livres em Jesus. Se somos livres, não podemos ter um pensamento de escravidão, não podemos ter um pensamento religioso, não podemos ter um pensamento que vai nos sujeitar à religiosidade de certas pessoas. E sabíamos que enfrentaríamos alguns embates, algumas opiniões, mas nós julgamos ser válido naquele momento e fizemos. Então dentro de nós tínhamos uma certeza que não estávamos errados fazer a tal festa junina. Se vestir a caráter, comidas típicas, pintar a monocelha, celebrar o casamento caipira. Pois bem, que grande engano o nosso. Não havíamos nos dado conta de que, na verdade, a escravidão da qual o texto que lemos acabou de falar e que nós julgávamos estar nos outros, estava ainda sobre nós. Nós estávamos confiantes de que nós éramos realmente livres e que por sermos livres, vamos fazer a festa. É uma ideia para evangelizar, é um bom motivo para trazer gente para conhecer o ministério. E estávamos então confiantes de que as demais pessoas é que eram escravas dessa religiosidade, não nós. Nós éramos muito à frente do nosso tempo, quando na verdade era justamente o contrário. O jugo de escravidão ainda estava sobre nós. Irmãos, me permita
só fazer uma colocação aqui, porque eu não quero que você saia daqui tendo a ideia errada de que você acha que o pastor André é contra festa junina na igreja. Por favor, não ache isso. Eu quero que você tenha certeza disso. Eu não quero que você ache, eu quero que você tenha certeza. Por quê? Porque festa junina não é para o crente. E igreja não é lugar para festa junina. Simplesmente pelo motivo de que o santo e o profano não se misturam. Não dá para a gente começar a misturar as coisas e tentar trazer estratégias de fora para dentro da igreja para talvez tornar aqui um ambiente legal. E aí a gente começa a entrar num problema muito perigoso, que é nós darmos espaços e brechas para que o padrão do mundo se estabeleça dentro do que deveria ser o padrão de Deus. Então não ache que eu sou contra a festa junina na igreja, tenha certeza de que eu sou contra. Você talvez me ouvindo falar isso, você não concorda com o que eu estou dizendo, ou você ainda tem dúvida na sua mente, poxa, será mesmo que é errado? Será que não tem problema? Para pensar o seguinte, vamos resolver essa questão com uma pergunta bem simples. Jesus, no seu lugar, participaria de uma festa junina dentro da igreja? Seja sincero, irmão, você acha que Jesus, se vivesse no século 21, participaria de uma festa junina dentro da igreja? De um lugar que foi santificado ao Senhor, consagrado ao Senhor para a pregação da palavra, exposição do evangelho, transformação de vidas, você acha que Jesus participaria? E que ainda ficaria lá cantando, pula fogueira, ai, 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 pula fogueira, oi, oi, oi. Cuidado para não se queimar. Talvez essa parte era a última que ele ia cantar, né? A única que ele ia cantar, ó, cuidado para não se queimar, irmão, porque do jeito que você está dando espaço para certas coisas, você vai queimar em outro lugar. Mas é para essa consciência, irmãos, que nós precisamos despertar. Eu quero que essa mensagem seja um despertar na nossa consciência cristã, porque nós não podemos normalizar o fato de coisas mundanas, festas pagãs, padrões mundanos se estabelecerem dentro da igreja e nós acharmos isso perfeitamente normal e aceitável. Afinal de contas, tudo vale para que a gente alcance quem está perdido. Não é assim. Deus, ele tem o seu padrão, Deus, ele tem a sua santidade que ele estabeleceu na igreja de Cristo e que eu e você não temos direito de mudar e tocar. Então, irmãos, se nós aceitarmos isso, se nós normalizarmos uma festa pagã dentro da igreja, ou acharmos normal participarmos de uma, ainda que lá fora, que tipo de evangelho eu e você estamos crendo? Um evangelho relativo, um evangelho que é fraco, um evangelho que abre mão de princípios para tornar a igreja ou a vida cristã mais atrativa. Irmãos, o único atrativo que deve haver dentro de uma igreja é a palavra de Deus. O único atrativo pelo qual você deve ser guiado para qualquer lugar, dentro ou fora da igreja, é pela vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus não está estabelecida naquilo que você quer fazer, não faça, não vá, não participe, porque nós estamos correndo o risco de misturar o que é santo com o que é profano, e não pode ser assim. Nós somos diferentes, precisamos ser diferentes. O texto que lemos fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para que a gente viva de acordo com o que o mundo vive. Você está cansado de ouvir, nós pregamos isso toda semana na igreja. Nós não fomos chamados para ser iguais, nós fomos chamados para ser diferente, inclusive na festa junina. A Kelly me mandou um vídeo muito interessante essa semana de um pastor que argumentava esse ponto e defendia isso. Ele disse: irmãos, o mesmo crente que vai na festa junina é o crente que lê horóscopo, é o crente que vai no Halloween, é o crente que dá espaço para qualquer outras coisas. Por quê? Porque a gente vai relativizando um evangelho que não é relativo. A gente vai tornando normal o que não era para ser normal. E começa com pequenos acessos, pequenas brechas que nós vamos dando. Não tem nada a ver, não tem problema, não faz mal para a minha vida.
Então a gente vai dando esse espaço e não entende o que está em Romanos 12:2, que diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pelo quê? Pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o não se conformar com o padrão do mundo não é você ficar indignado. Não está falando assim, não, agora eu sou indignado com o que o mundo está vivendo. Não é isso. Você não se conformar é você não tomar a forma do padrão que o mundo tem. É você não entrar no molde que o mundo te dá. É você não fazer o que o mundo faz. Mas é você se deixar ser transformado na sua mentalidade a respeito do que é certo e o que é errado pelo poder de Deus. Toda mudança começa aqui primeiro, na nossa mente. É por isso que você tem que se deixar ser transformado nos seus pensamentos, nas suas ideias, abrir o seu coração, porque o Evangelho quer te revelar. Porque o que eu estou falando não vem de mim, irmãos, o que eu estou falando está na palavra, está na Bíblia. Então, se você tem dúvida no seu coração em relação a essa ideia, me desculpa, mas leia mais a Bíblia, para que você entenda que é Deus que está falando isso para você, que o padrão que está lá fora no mundo não deve ser o seu padrão. O que eles fazem, você não precisa fazer. E esse é o ponto dessa mensagem. Você não precisa. Você não precisa. Por quê? Porque agora você é livre em Cristo Jesus para fazer muito mais coisas, várias outras coisas, que não vão trazer para você um jugo de escravidão. Entendeu? Cristo te libertou de um lugar que lançava sobre você um jugo de escravidão. Escravidão essa que nós vamos ver era o pecado. Mas Ele te livrou de lá, tirou você de lá e te colocou num lugar agora sentado na mesa do Pai. Um lugar de santidade, um lugar que é santo, um lugar onde não tem espaço para impureza. E aí Ele diz assim: filho, permaneça aqui, fique aqui. Mas a gente, nesse nosso intento, nessa nossa intenção de relativizar as coisas, a gente acaba dizendo: poxa, mas deixa eu só dar uma visitadinha para ver como que está lá, deixa eu só dar uma visitadinha para ver como era. E a gente não entende que evangelho não tem relativismo, evangelho não tem meio termo, com Deus é sim, sim ou não, não. Então você precisa tomar uma decisão, você precisa dizer: eu vou botar um ponto final nisso hoje e acabou. No sentido de não se misturar mais com aquilo que Deus não se mistura. Você acha que Deus está na festa junina? Seja sincero, claro que não. É um padrão de Deus? É uma festa de Deus aquilo? Claro que não, é uma festa pagã, santificada. Cada tipo de fogueira é para um santo diferente. Se é quadrado é um santo, se é redondo é outro, se é um triângulo é outra. E a gente se deixa normalizar por isso e acha que tudo bem. Mas Cristo nos libertou não para vivermos nos misturando com essas coisas, mas justamente porque nós não precisamos de nenhuma delas, para que a nossa plena e total satisfação esteja somente no Senhor. E é isso que nós vamos conversar nessa noite: a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Hashtag falei tô leve. Mas então nós primeiro precisamos entender o que é essa liberdade. O que é a liberdade que Cristo nos deu? O texto de Gálatas 5, ele vai nos dizer que Jesus nos libertou e que não precisamos mais nos submeter a esse estado de escravidão novamente. Ele fala: permaneçam firmes e não se sujeitem outra vez àquilo que antes escravizava vocês. Vocês não são mais escravos daquilo, vocês são livres. E a pergunta aqui é: ele libertou do quê? E nós éramos escravos de quem? Vamos para Romanos 6, 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. E o fruto que agora colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vamos entender o que esse texto está dizendo. O fruto que agora vocês colhem, porque vocês já não são mais escravos do pecado, agora vocês são escravos de Deus. Por vocês serem escravos de Deus e não viver mais debaixo do domínio do pecado, agora sim vocês têm um fruto que é
a vida eterna. Está aqui, santidade que vai te levar à vida eterna. Significa que o contrário era verdade. Enquanto eu vivia no pecado, o fruto que eu estava colhendo era a morte, que levava a qual resultado? A condenação eterna. Você ia viver uma vida eterna, só que lá embaixo, não lá em cima. Então, irmãos, o texto aponta exatamente isso. Cristo nos libertou do pecado e da escravidão que ele nos causava. Mas Jesus é tão maravilhoso e tão perfeito no que faz, Apolo, que ele não nos libertou para nos deixar à deriva, não nos libertou para nos deixar livres em nós mesmos para fazer o que quisermos. Se assim fosse, se ele tivesse só nos libertado do pecado e dito agora é com você, nós escolheríamos o quê? Escolheríamos o pecado novamente. Nosso desejo, nosso coração é mau, diz a palavra. E a gente certamente escolheria pelos nossos desejos egoístas e voltaríamos à escravidão de antes. Você concorda com isso? Muito bem. Mas a obra redentora de Jesus foi para que, uma vez livres do pecado, livres da escravidão do pecado, agora nós nos tornássemos escravos de uma outra pessoa, de Deus. Éramos escravos do pecado. Como dizia o irmão Lázaro, né? Quem era eu? Escravo do pecado. E agora somos escravos de Deus. Irmãos, eu não posso mais então viver da maneira que eu quiser, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Você sabe o sentido de escravo? O escravo ele não tem vontade própria. Você já viu um escravo fazer o que quer? De maneira alguma. Isso não existe. Um escravo, ele está sujeito à vontade daquele que é dono dele, do seu senhor. Quem é o meu e o seu senhor? Deus. Isso significa que a minha vontade não tem mais lugar. O que eu quero fazer não tem mais lugar. Eu estou sujeito à vontade de Deus, a cumprir a vontade do Pai, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. A minha vida tem um dono. Quem é o dono da minha e da sua vida? É Deus. Ele é o dono. E por mais contraditório que possa parecer, e aí vem a grandeza do Evangelho, por mais contraditório que possa parecer eu ser escravo de Deus, essa é a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. Não parece contraditório? Você era escravo do pecado, mas agora continua escravo de outra pessoa? Pois é, mas a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou é justamente essa: sermos escravos de Deus. Guarda isso no seu coração. Antes, nós éramos escravos do pecado e o nosso salário era o quê? A morte. Muito bem, a turma da escola bíblica está em dia. Mas agora que nós fomos libertos por Jesus e nos tornamos escravos de Deus, nós não temos mais um salário. Sabe o que nós temos? Um tesouro no céu. Aleluia, irmãos. Isso é muito mais valioso, é muito mais grandioso. Então, ser livre de verdade significa pertencer completamente a Deus e fazer a sua vontade, sem depender do que o velho homem fazia antes. Essa é a liberdade que Gálatas 5 está falando aqui. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, fica firme nisso. Ou seja, tenha convicção de que você não vai mais se misturar com o mundo, de que você não vai mais se envolver com o que é profano, e se mantenha firme nisso. Por quê? Porque aquilo era um jugo de escravidão para a sua vida. E nós precisamos entender que o quê? Que o Evangelho não é um conjunto de regras sobre o que eu não posso ou o que eu posso fazer. Na verdade, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho são as boas notícias daquilo que agora eu tenho liberdade em Cristo. Ou seja, eu posso ser feliz sem cigarro, eu posso ser feliz sem bebida, eu posso ser próspero sem ser mesquinho e avarento, eu posso ser amado sem precisar me vender ao pecado. Não é sobre não poder fazer alguma coisa, mas é sobre não precisar de mais nada além de Jesus. É sobre estar totalmente, plenamente satisfeito no amor daquele que nos salvou. Essa é a liberdade
para o qual eu e você fomos resgatados do mundo, e a liberdade para a qual a palavra nos instrui a permanecer. Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a verdadeira vida, abundante, transbordante, em nós e através de nós. E uma vez que nós entendemos isso, nós precisamos então viver essa realidade e compartilhar ela com outras pessoas. Porque Deus, Ele não te salvou e não te libertou do pecado para que você seja crente sozinho. Deus quer que a família dele aumente. Então, hoje você está na igreja, isso aqui é uma parte da família de Deus. Isso aqui é uma parte do povo que vai morar com o Senhor na eternidade. E o Senhor quer que muito mais pessoas estejam aqui. O Senhor quer essas cadeiras lotadas, não para glória de dizer, nossa, a igreja cultura cristã está cheia, não, mas é porque cada vida que se entrega e se rende ao Senhor é um irmão a mais que vai morar com você. Então, quando nós entendemos que fomos libertos do pecado e agora somos escravos de Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que a gente compartilhe do mesmo amor que nos salvou, do mesmo amor que nos resgatou, do mesmo amor que nos limpou do pecado. Porque nós somos chamados para influenciar o mundo, não se misturar. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes, você se misturar e você influenciar. Isaías 61, no verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Irmão, nós precisamos entender que carregamos algo muito precioso, que é a resposta que o mundo tanto procura, que o mundo tanto busca. Eu e você carregamos dentro de nós Jesus, o Evangelho, a mensagem da salvação. Nós carregamos o que o mundo tanto quer e não sabe. Nós temos em nós a resposta do mundo, a resposta das dores, a resposta das aflições está encarregada para a igreja, que somos eu e você. Então nós temos uma missão. Nós fomos libertos do pecado, devemos permanecer firmes nessa liberdade. Para quê? Para ser crente sozinho, chegar no céu sozinho? De maneira alguma. É para que nós possamos levar muitos e muitos irmãos conosco. Romanos 8,19 vai falar que a criação aguarda ansiosamente, ou com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Ei, irmão, pera lá. Ou seja, o mundo está esperando ouvir sobre a mensagem que nós temos aqui dentro. O mundo está lá fora esperando por nós. O mundo está lá fora esperando por você, que vai dizer: eu tenho a resposta para a sua depressão, eu tenho a resposta para a sua doença, eu tenho a resposta para a sua vida. Eu vou te apresentar Jesus. Essa é a grande missão de todo cristão: evangelizar, falar do amor de Jesus, através da liberdade que ele recebeu, está vivendo e agora compartilha com outras pessoas. Você está comigo? Amém. Por quê? Para a gente se encaminhar para o final. Porque o mundo não é um lugar ruim pelo qual você é obrigado a passar antes de ir para a sua morada celestial. Tem gente que olha para essa vida, para esse mundo, meu Deus, eu não vejo a hora de subir para o céu. Irmãos, eu quero viver muito nessa terra. Eu quero usufruir do melhor de Deus, eu quero viver as promessas do Senhor, eu quero. E eu quero te incentivar a querer também. Eu quero morrer com 150 anos, se assim Deus permitir. Eu vou incomodar a Fran. Eu vou. A Fran e quem tiver por aqui. Mas por quê? Porque o mundo não é ruim. Na verdade, o mundo, sabe o que ele é? Ele é um grande campo missionário que aguarda pelo posicionamento dos filhos de Deus. Então, o mundo não é um lugar que você tem que se livrar. O mundo é a sua missão. As pessoas lá fora são a sua missão. É para elas que você tem que evangelizar, você tem que falar de Jesus.
Ser crente aqui dentro é muito fácil, é muito bom, é muito prazeroso. Mas a verdadeira igreja acontece lá fora. A gente tem um videozinho que a gente está preparando para publicar no Instagram, que ele é assim, ó. Ontem foi domingo, dia de ir à igreja. Hoje é segunda, dia de ser a igreja. Então, irmãos, responda à vontade do Senhor a partir da liberdade para a qual Ele te libertou. Você não é mais escravo do mundo, você não é mais escravo dos seus impulsos, das suas vontades. Jesus já te libertou de tudo isso. Você só precisa receber no seu coração essa libertação e querer viver como um filho livre, não mais como um escravo. Você não precisa mais do que antes satisfazia seu velho homem. Você não precisa mais do que o mundo te oferece, você só precisa de Jesus. E Ele vai te fazer plenamente satisfeito nele. Plenamente satisfeito nele. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui em cima o ministério de louvor. Um dos reflexos de quem já foi verdadeiramente liberto por Jesus e está vivendo Gálatas 5 é o desejo de libertar outros. O poder não está em você, o poder está em Jesus de libertar. Mas a mensagem de Jesus está contigo. A mensagem de Jesus está aí, dentro de você.